Nossa República de hoje discute a situação da população em situação de rua. No levantamento do Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a população em situação de rua da Universidade Federal de Minas Gerais, terminamos o ano de 2024 com quase 330 mil moradores de rua em todo o Brasil. Esse número em Mato Grosso chega perto de 3.500, mais ou menos em Cuiabá, melhor dizendo. Esse número nós vamos confirmar com a doutora Gabriela Becker, que é defensora pública, que trabalha com projetos voltados para a população em situação de rua, que vai então nos atualizar o trabalho que eles desenvolvem na Defensoria Pública e também a atual situação dos moradores de rua em Cuiabá e em Mato Grosso. Mas é curioso destacar aqui que em 2013, portanto, 11 anos atrás praticamente, no final de 2013, a população em situação de rua no Brasil era superior a 22 mil habitantes. 22.922 pessoas, para ser exato, segundo o observatório da UFMG. Em apenas 11 anos, pulamos de 22 mil para 328. Isso tem relação com as políticas públicas, isso tem relação com uma série de problemas conjunturais que o Brasil vem enfrentando nos últimos 10 anos. Vamos conversar, então, com a defensora pública, a quem nós agradecemos imensamente por sua participação, por sua presença aqui conosco no Nossa República. Uma honra estar podendo falar sobre esse tema aqui com o senhor, um tema tão importante, tão caro, sobretudo para a gente da Defensoria Pública, mas que é importante para todas as pessoas e que precisa, sim, de uma atenção muito especial das políticas públicas. Comecemos, então, pelo projeto que a senhora desenvolve, né, junto com outros defensores e outros órgãos de Mato Grosso. Qual é o propósito do projeto, doutora? Então, na Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, existe um grupo de atuação estratégica voltado especificamente para a população em situação de rua, assim como existem grupos de atuação estratégica voltados especificamente para outras áreas de atuação, como, por exemplo, saúde, educação, sistema carcerário. Nesse caso do GAEDIC, que a gente chama GAEDIC Pop Rua, ele é coordenado pela doutora Rosana Sotomayor, que é uma referência hoje em direitos humanos da população de rua, que a gente iniciou com pequenos passos, e hoje a gente alcançou aí um patamar de receber um prêmio, inclusive, do CNJ, de boas práticas envolvendo população em situação de rua, que é o projeto do Rualogia, que se chama Rualogia, das Marquises para a Luta, Conhecer para Lutar. Faz parte dele a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e também o Movimento Nacional da População de Rua. Em relação especificamente a esse projeto, ele é um projeto que ele busca levar conhecimento às pessoas em situação de rua, mas não naquela forma tradicional de conhecimento, de a pessoa sentar e aprender, mas sim de uma forma que a pessoa possa efetivamente participar, ser ouvida. Então, as pessoas em situação de rua que participam, e esse é o grande destaque desse projeto, é por isso que ele é tão importante, porque ele tem essa busca pela autonomia da pessoa, a pessoa participar, ser ouvida, colocar ali as suas experiências da rua e, junto com isso, aprender os seus direitos, tomar conhecimento de muitos temas importantes para que assim se possa se formular uma política pública com a participação das pessoas. A gente acredita que as pessoas em situação de rua não só devem participar,
da formulação das políticas que envolvem as suas vidas, com base nas suas experiências, do que elas vivem e passam de todas as dificuldades, mas também ser protagonistas disso. Então, por isso que esse projeto ele é tão interessante, inclusive recebeu aí o prêmio do CNJ. A senhora tem o número atualizado de quantos moradores de rua em Cuiabá? Era mais ou menos aquilo ali que o senhor falou no início, em torno de 1.500. Só que o que acontece? O IBGE, por exemplo, não faz a soma desse número. Hoje no Brasil, e inclusive é uma situação muito triste, a gente tem noção de quantas cabeças de gado a gente tem no país, mas o IBGE não tem mapeado a população em situação de rua. Então a gente tem dados de outras instituições apenas. E é por isso que é muito importante os dados, porque com base nos dados que a gente pode pensar e formular políticas públicas voltadas para a população. Mas o que a gente tem hoje aproximadamente é esse número que o senhor mencionou, de aproximadamente 1.500 pessoas mesmo. Mas, doutora, o projeto consegue alcançar a totalidade da população em situação de rua de Cuiabá, em torno de 1.500 pessoas, mais ou menos? A gente não tem exatamente a contabilização de quantas pessoas já passaram pelo projeto, mas o projeto é aberto a quem queira participar. A gente realiza esse projeto na própria sede da Defensoria Pública, no edifício Pantanal Business, na escola superior, em regra. E o que a Defensoria faz para facilitar esse acesso, já que a população em situação de rua já sofre com diversos tipos de dificuldade e o transporte, a locomoção na própria cidade é uma dessas dificuldades, é disponibilizar uma van que passa em determinados locais, como por exemplo no Centro POP, que é o Centro de Referência de Atendimento à População de Rua do município, para pegar essas pessoas e levar até a Defensoria para que possibilite que a maior parte delas participe. Só que a gente não tem exatamente a contabilização de quantas pessoas diferentes já passaram pelo projeto, que já foram feitas 3 ou 4 edições. O projeto tem um controle, acompanha a população em situação de rua que eventualmente tenha se reintegrado à sociedade, que tenha deixado as ruas? Então, dos principais objetivos do projeto é a superação mesmo da situação de rua. Não é só levar o conhecimento, mas assim, é levar um conhecimento para que as pessoas sejam aí empoderadas e que consigam buscar a superação. A gente tem um acompanhamento muito interessante e já aconteceram vários casos de superação da situação de rua, de pessoas que conquistaram a sua casa, então a sua habitação, seu direito fundamental, e continuam participando. A gente tem um monitoramento também por meio de um grupo de WhatsApp, em que as pessoas dão seu feedback, comentam se gostaram, dão seus relatos. Então já houve sim diversas pessoas que puderam superar a situação de rua, não só pelo projeto, mas também por outras formas, mas que a gente acompanha sim. Esse é um lado maravilhoso de se ver, né? Ele concretizando a resposta. E é um acompanhamento depois dessas pessoas que deixaram a situação de rua? Diversas pessoas que deixaram a situação de rua hoje, inclusive, são referências na luta do movimento de população de rua. Participam, inclusive, de diversas... Seguem na luta porque são nossos irmãos, né? Todos somos. Então, seguem na luta aí pelos irmãos, continuam dando apoio, dão seus relatos, participam das oficinas, de fóruns, mostram como é que conseguiram. Muitas pessoas realmente continuam lá engajando para que, com o objetivo de dar força mesmo para as outras pessoas que ainda não conseguiram. Há um certo consenso, doutora, de que o morador de rua ele é sempre um drogado, um alcoólico, né? Viciado no alcoolismo, enfim. Mas há estudos que mostram que são muitos os outros problemas que levam a população para a rua,
né, ou parte da população para a rua, tais como conflitos familiares, desemprego, falta de recursos, e que drogas e alcoolismo geralmente surgem como um mecanismo de vida na própria rua. O que a senhora tem de conhecimento no grupo que trabalha sobre isso? Exatamente. A população em situação de rua ela sofre, inclusive, muitos estigmas, muita criminalização por parte tanto do poder público quanto da sociedade, às vezes, por conta dessas questões. É claro que o álcool, a dependência química em drogas também, em álcool, são fatores que muitas vezes levam à situação de rua, mas como o senhor falou, existe a perda dos vínculos familiares, a questão do desemprego, da desigualdade social, que está muito grande. Moradia hoje é uma coisa muito cara, é muito caro se morar hoje. Então, diversos fatores levam à situação de rua. E depois que se chega, é difícil sair, são muitas dificuldades. As dificuldades, assim, no mínimo, que às vezes o mínimo que a pessoa pensa que pode ter é uma água potável para beber, e muitas vezes eles não têm. Eles dependem, assim, de muito esforço para conseguir pelo menos beber uma água, para encontrar um alimento, para ter forças também para continuar. Então, às vezes o álcool e as drogas acabam sendo uma válvula de escape para depois que a pessoa está nessa situação. Mas os motivos que levam são bem variados. Os motivos que levam as pessoas a ficarem em situação de rua. Inclusive, mapeando, assim, existe uma prevalência de homens, cerca de 80% das pessoas em situação de rua hoje são homens, negros, e em idade, assim, entre 30 e 50 anos. Esse é o perfil. Também 15% das pessoas em situação de rua hoje são pessoas com deficiência. Mas se for pegar o dado em relação à população em geral, 8% da população em geral é pessoa com deficiência, mas na rua temos 15%. Nós vamos chamar, doutora, um intervalo para os nossos comerciais e nós vamos voltar no próximo bloco falando um pouquinho desses outros motivos que levam o indivíduo para uma situação de rua. Que motivos são esses e por que eles foram para lá? Se a senhora tem respostas ou algum encaminhamento sobre isso, e o que poderia ter sido feito antes desta situação de rua ocorrer? Qual seria o papel do Estado para que esse processo pudesse ser evitado? Nós voltamos daqui a pouquinho. No bloco anterior, nós ficamos conhecendo o trabalho que a Defensoria Pública desenvolve junto com os moradores em situação de rua e falamos um pouco das circunstâncias que ele vive. Nesse bloco, nós vamos discutir com a doutora Gabriela exatamente os motivos que levaram essas pessoas a se tornar, a viverem uma situação de rua. Se isso é do conhecimento do grupo que trabalha com a população em situação de rua e como isso poderia ser evitado. Então, os motivos são muito variados, né? Varia de caso a caso, tanto que a população de rua é classificada hoje também como um grupo heterogêneo. O rompimento de vínculos familiares é um dos motivos bem fortes que levam à situação de rua. Soma-se a isso o desemprego e a ausência também de políticas públicas que envolvam a moradia. O sistema habitacional hoje está precário, faltam moradias. A gente percebe também no estado, sobretudo, o que eu posso ver assim é uma grande especulação imobiliária em que é cada vez mais caro viver. Então as pessoas acabam muitas vezes cada vez indo para mais longe dos grandes centros e assim elas vão se excluindo. Muitas vezes acabam ocupando áreas de risco sem segurança nenhuma, sem segurança ambiental,
Então, além de não ter moradia, não tem uma moradia adequada, que seria um dos objetivos tratados até no direito internacional hoje, a questão da moradia adequada. Que a moradia ela não pode ser só um teto. Para ser adequada, ela tem que ter um nível de segurança, de higiene, de outras coisas, até inclusive um certo conforto, claro. Então, aliando todas essas situações de rompimento de vínculos, com situação de desemprego, com o alto custo da moradia e a falta de políticas habitacionais efetivas, que a gente pôde perceber, então, esse grande aumento na população de rua nos últimos anos. E essas são questões estruturais que parecem não estar muito presentes nas políticas públicas, né? Essas questões é possível pensar, doutora, isso agora é uma questão, é possível pensar que a reintegração poderia ser resolvida, já que a questão de droga e alcoolismo ou outras drogas, dependência por outras drogas, que essas questões acontecem muito mais quando o indivíduo já está na rua e não ele chegou à rua já com essas dificuldades. Não seria oportuno que isso funcionaria, que tivesse uma política pública efetiva para que o poder público reconhecesse imediatamente quem chegou nas ruas e que pudesse realizar um trabalho de tal modo que ele não sofresse essas questões que geralmente ocorrem para quem está, de certo modo, abandonado às suas próprias forças, né? O Estado teria condições, se pudesse ou se quisesse, prevenir ou reduzir esse número de forma expressiva? Com certeza, acredito que teria sim condições de reduzir, de amenizar essa situação. Inclusive, o senhor falou muito bem na questão que a população em situação de rua hoje é excluída totalmente das políticas públicas. Existe uma invisibilidade, é como se eles fossem invisíveis aos olhos do poder público e da sociedade. Então, se trabalhasse esse eixo de prevenção, de o porquê que as pessoas estão indo para a rua. Aluguel está muito caro, se pensando em políticas públicas habitacionais com casas populares, que a pessoa pudesse pagar uma parcela reduzida ali, nem que fosse em muitos anos, uma parcela que cabe no bolso do brasileiro, que hoje morar é realmente uma coisa muito cara aqui no Brasil. E esse é um dos grandes motivos que as pessoas acabam indo morar nas ruas. Outra coisa, a questão do desemprego, trabalhar isso também. Em relação às pessoas em situação de rua que estão, por exemplo, em situação de dependência química, continuar lutando por elas. Não é porque se envolveram com drogas ou algo que elas não mereçam também atenção, né? Então, pensar em todos que estão lá nas ruas hoje. Tem muitas crianças já, também tem muitos idosos, as pessoas com deficiência, como eu já falei, também estão em grande número nas ruas. E nesse sentido, inclusive, o STF, em 2023, reconheceu que o Brasil vive em um estado de coisas inconstitucional. O que é esse estado de coisas inconstitucional? É quando existe uma violação de direitos humanos tão grande, de forma estrutural e sistemática, por conta da inércia do poder público. Então, essa inércia em relação a políticas públicas, essa invisibilidade, gerou, então, o reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal do estado de coisas inconstitucional. E nisso, foi uma DPF, foi por meio de ADPF que o Supremo decidiu isso, a DPF 976. O Supremo definiu diversas medidas a serem adotadas pelo poder público, tanto em âmbito federal, quanto estadual, quanto municipal. E essas medidas são bem variadas, e elas incluem principalmente o resguardo hoje do mínimo de dignidade para as pessoas enquanto estiverem na rua,
mas também com determinações de ações para que se possa aí a gente eventualmente melhorar essa situação. E nesse sentido, essa decisão mesmo. O que é um pouco assustador, doutora, é que se olharmos este estudo do Observatório da Universidade Federal de Minas Gerais, em apenas 11 anos, saltamos de 22 mil, o número de pessoas em situação de rua, para mais de 300, quase 330 mil, né? Um número realmente assustador, o que significa que de 2014, 2015 em diante, a política voltada para esse público deixou muito a desejar, né? Exatamente. Praticamente não existiu adequadamente. Mas a senhora enxerga saídas com base nessa experiência do mutirão? É possível, por este caminho, reduzir esse número em Cuiabá? Penso que sim, porque basta, muitas vezes o poder público alega que não tem condições, mas nem tudo depende de um grande financiamento público, né? Existem muitas ações que às vezes não demandam uma quantidade tão grande de dinheiro, mas que podem sim ser efetivas para essa diminuição. Em relação a esses dados que o senhor comentou, realmente o aumento foi de mais de 200% na população em situação de rua, então é muito alto, é muito preocupante, e esse é um problema complexo que é de todos nós, e o poder público tem que adotar essas medidas que sejam eficazes, e eu penso que as medidas eficazes, elas dependem também da participação das pessoas em situação de rua, e é por isso que a gente desenvolveu, inclusive, esse projeto, para que as pessoas possam realmente levar a sua experiência para a construção dessas políticas públicas. Quais seriam, então, doutora, as ações que o poder público poderia desenvolver e que não demandariam muitos recursos, senão uma boa vontade em querer resolver o problema? Olha, uma das ações de fortalecimento assim, da população de rua que não demanda quase recurso é que muitas pessoas em situação de rua não têm sequer documento de identidade, não tem nenhum documento, muitas vezes não tem nem registro civil. Isso é uma coisa que acaba, quando a pessoa não tem o seu registro civil, muitas vezes nasce em algum lugar muito distante, alguma coisa assim, a pessoa fica a vida inteira à mercê de políticas públicas, não consegue entrar em escola, muitas pessoas sem CPF mesmo no país, então as pessoas acabam sofrendo um processo de invisibilização desde cedo. A questão do desemprego também podem ser adotadas diversas medidas que não necessariamente demandem recursos financeiros por parte do poder público, como, por exemplo, incentivos fiscais, que o poder público não ia estar tirando do seu dinheiro para conseguir fazer esse incentivo. Então, existem assim esses pequenos passos que podem dar um mínimo de dignidade para as pessoas e, inclusive, prevenir diversas situações posteriores de violações de direitos. Esses trabalhos de prevenção, eles e a comunidade desenvolve diferentes trabalhos de apoio ao governo. De apoio a uma ação mais efetiva, que aí é um trabalho muito mais do executivo, né? Os demais poderes atuam, colaboram, contribuem, como também instituições filantrópicas, religiosas, muitas pessoas estão envolvidas buscando soluções para isso. Houve algum encontro que tentasse reunir todas essas pessoas e tentar buscar um caminho, e pensando naquela máxima, né? A união faz a força. É possível isso? Já foi pensado? Olha, acho que ainda não houve nenhum encontro sobre esse tema, mas agora, pensando assim, realmente é uma ótima sugestão aí para a gente abordar. Inclusive, agora, houve uma decisão polêmica, uma manifestação polêmica do prefeito de Cuiabá, que iria
interromper, proibir a sociedade civil de entregar marmitas em determinados locais. E ontem o Ministério Público e a Prefeitura firmaram, então, um termo de ajuste de conduta em relação a esse tema, em que o prefeito se comprometeu de não proibir. E um dos argumentos utilizados pelo Ministério Público nesse caso, que eu achei muito interessante, foi de que receber alimentação era um direito da população de rua, mas também que contribuir com as políticas públicas e ajudar o próximo é um direito também da sociedade civil. Então, seria uma decisão que feriria os direitos de ambas as partes, tanto de quem estivesse recebendo, quanto de quem tinha o desejo de doar. Como é o direito do poder público também contribuir com a solução do problema, né? Exatamente. Um direito e um dever. Né? Dever também, exatamente. A senhora acredita, então, que é possível eu reunir essas forças todas e minimizar esse problema, reintegrar mais rapidamente a população em situação de rua? Acredito, mas assim, como a gente diz, nenhum direito humano que a gente tem até hoje foi conquistado de uma forma fácil, né? Sempre é através de muita luta. Então, com certeza, não vai ser fácil, mas é possível. Eu vejo luz, eu também sou uma pessoa otimista, mas eu vejo boas perspectivas nesse tema, sobretudo agora que esse tema tem sido mais discutido, porque durante muitos anos a invisibilidade era tão grande que nem se falava sobre isso. Hoje, então, já existe uma disseminação muito maior no conhecimento, existe um fortalecimento dos movimentos e também em relação à ruologia, que foi o projeto desenvolvido pela Defensoria, que foi premiado pelo STJ, pelo CNJ, um dos objetivos é esse, fortalecer lideranças, porque é necessário um movimento organizado. Então, a Defensoria é um apoio, mas quem realmente consegue e luta são as próprias pessoas que estão vivenciando essa situação. Então, o movimento nacional de população de rua, hoje também existe um fortalecimento nas questões legislativas, inclusive. O próprio CNJ disciplinou a Política Nacional de Situação de Rua, e isso são coisas que começaram a acontecer mais ou menos de 2009 para cá. Antes disso, não existia praticamente nada. Então, antes disso, existia uma invisibilidade total. A pessoa em situação de rua era apenas vista como um objeto que muitas vezes era enxergado só pelo direito penal, só pelo direito criminal, e não como um sujeito de direitos fundamentais. Então, acredito sim que atualmente, com toda essa mobilização que vem acontecendo, a gente possa construir um futuro melhor. Eu li várias reportagens de pessoas que vêm para tratamento de saúde e depois não conseguem mais retornar aos seus lares, não conseguem, e tem algum tipo de deficiência, algum problema, enfim, não consegue mais retornar, perde contato com a família e se torna, então, parte desta população em situação de rua. Há algum trabalho nos hospitais que poderia identificar essa situação e, de algum modo, auxiliar pessoas que se encontram neste exemplo que eu estou aqui colocando, auxiliá-los no retorno às suas casas, às suas cidades? A senhora tem conhecimento disso? Confesso que eu não tinha conhecimento especificamente em relação a essa questão de saúde que vem acontecendo aí nos hospitais de Cuiabá, mas também eu sei que muitas vezes, quando a dificuldade de retorno é apenas financeira, o próprio CRAS, o Centro de Referência Municipal, pode auxiliar essas pessoas com passagens de retorno.
Isso, salvo engano, até existe alguma previsão em legislação municipal em relação a isso, no fornecimento de passagens para viabilizar esse retorno. Mas existe um grande movimento realmente de migração, de retirada das pessoas em situação de rua das cidades pequenas para os grandes centros. Então, isso é um movimento que tem acontecido e que não é muito bom. Esse é um movimento patrocinado pelas administrações municipais de cidades menores ou é um movimento espontâneo? Não posso falar que é patrocinado pelas administrações municipais, mas ele também não é espontâneo. Ele acaba acontecendo de uma forma um pouco forçada. Sobretudo porque, por exemplo, nas capitais como Cuiabá, já existem albergues, abrigos, o próprio Centro POP, que é o centro de referência de situação de apoio às pessoas em situação de rua, que conta com locais para higienização, alimentação. Então, isso acaba facilitando, só que ele não consegue atender a todos. Só que nas cidades pequenas, a população de rua às vezes fica mais abandonada porque sequer tem um local para isso, um restaurante popular, por exemplo, para poder fazer as refeições. Então, fica uma dependência muito grande da boa vontade das pessoas, até inclusive para tomar uma água, que é muito triste, né? Doutora, nós vamos fazer um comercial agora, abrir espaço para os nossos anunciantes, mas eu gostaria, no próximo bloco, que nós conversássemos um pouquinho sobre as boas ideias, as boas soluções de superação nas histórias que a senhora tem das pessoas que deixaram a situação de rua. Certo. Voltamos a falar sobre isso daqui a pouquinho. Estamos de volta conversando com a doutora Gabriela Beck, que ela é defensora pública e desenvolve um trabalho com outras entidades, além da defensoria, com pessoas, com a população em situação de rua. Né? Nós conversamos sobre o trabalho já que a doutora desenvolve, todo o grupo do qual ela participa, os problemas do porquê essas pessoas se encontram em situação de rua. E agora gostaríamos de falar um pouquinho, doutora, da experiência que a senhora tem. Quais foram os atos de superação, né, que levaram determinadas pessoas a deixarem essa situação de rua? Como que elas enfrentaram esse processo de passagem? Que tipo de ajuda objetiva essas pessoas tiveram? Olha, tem diversas formas que as pessoas conseguem superar a situação de rua mesmo. Tem um caso, inclusive, que aconteceu lá na defensoria, que é de um menino que sofreu muito na vida, foi abandonado pela família, inicialmente foi adotado, posteriormente foi abandonado, acabou em situação de rua mesmo, totalmente desamparado assim, de qualquer familiar ou algo assim. E hoje ele é estagiário da Defensoria Pública, ele trabalha lá com a gente. Então, nesse caso, ele conseguiu um trabalho e conseguiu um acolhimento também. Conseguiu pessoas que viram ele como uma pessoa capaz, como um sujeito de direitos e não só aquele ali sujo na rua, por exemplo. Então, ele conseguiu essa oportunidade, abraçou muito bem e hoje é muito atuante na luta do movimento, inclusive. É muito lindo o caso dele. Ele não chegou para casa, mas ele já saiu das marquises, pelo menos. Então, isso é muito importante e ele está construindo aí o futuro dele. Muitas vezes, a pessoa vai conseguir dessa forma, quando consegue arrumar um trabalho digno. Outras vezes, vai ser por meio de uma melhora de vida de outra forma, por exemplo, iniciando um tratamento para poder se recuperar da dependência química, aí posteriormente a esse tratamento consegue um emprego. Muitas vezes as pessoas não conseguem
o primeiro emprego justamente porque não tem residência fixa. Às vezes a pessoa, por não ter, já é descartada de algumas entrevistas de emprego. Então, uma forma também de ajudar é nessa questão da empregabilidade. A gente não vê a pessoa, não tem residência fixa, então não vou contratar. Porque assim fica difícil mesmo, né? Se ninguém contrata pessoas sem residência fixa, fica muito difícil que a pessoa consiga superar isso, porque já é muito difícil, já existem diversos entraves, né? Questões de violência, questão de fome, questões assim de saúde nas ruas. Então, quando a pessoa recebe uma oportunidade, já é um grande passo para que ela consiga superar essa situação. A senhora falou uma coisa bastante importante sobre esse adolescente, né? Isso também requer um olhar de acolhimento por parte da população, e não de criminalização ou de preconceito ou qualquer outro indicativo de não aceitação desta população em situação de rua. Um olhar mais acolhedor pode ajudar a encaminhar uma solução. E eu me refiro a isso porque a senhora no bloco anterior falou também de crianças em situação de rua, né? E desse jovem que conseguiu esse olhar de acolhimento e este emprego na Defensoria Pública. Tem muitas crianças em Cuiabá nessa situação? O índice de crianças em situação de rua ele é bem menor que o índice de adultos, mas assim como o índice global ele vem crescendo, inclusive proporcionalmente. Só que também existe uma outra grande questão que se refere até ao tema mulheres em situação de rua. As mulheres em situação de rua, por exemplo, elas são a minoria da população de rua. Não tem tantas mulheres quanto os homens. Só que no momento, nos dados que envolvem violência, agressões, estupros, as maiores vítimas são as mulheres. Então, a gente tem uma minoria, mas uma maioria de vítimas. E nesse contexto, uma das violências que uma mulher pode sofrer é justamente essa proibição, quando se retiram dela os filhos. No próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, existe uma previsão de que não o simples fato de os pais não terem condição financeira e, inclusive, nem a situação de rua que vai fazer com que eles percam o poder familiar de uma criança. Não é só porque a pessoa está em situação de rua que o poder público ou a sociedade pode simplesmente chegar lá e tomar essas crianças. Então, isso é uma coisa realmente bem importante e é uma situação bem delicada, inclusive, de se trabalhar, tendo em vista todas as dificuldades que a rua traz. Mas o que a gente precisa? Não é tomar essas crianças dos pais da rua e entregar para outra família, porque a prioridade é que a criança fique em sua família sanguínea, segundo o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. A falta de condição financeira não é motivo, mas a gente precisa de políticas efetivas para que todos saiam da rua e possam ter um lar, sobretudo também pela questão da evasão escolar, da saúde. Se o número de adultos pesado economicamente para o Estado tentar resolver de forma objetiva e rapidamente, o número de crianças parece não ser tanto, né? Se ele é menos, e obviamente a maioria dessas crianças está com seus pais, né, ou com sua mãe, não estão largadas ou deixadas, pelo menos que eu entendi na sua resposta é isso, ela está sempre com seus pais. Acolhendo esses pais é um acolhimento do futuro dessas crianças, né? Isto poderia ser pensado, já que não se tem resposta para essa totalidade da população, que se tem a resposta para algum segmento. Exatamente. Isso é muito interessante. Inclusive, dentro do grupo População de Rua, que é um grupo vulnerável, dentro disso existem os grupos que são mais vulneráveis ainda. E aqui a gente chama também de interseccionalidades, que é quando já dentro de um grupo que sofre de uma vulnerabilidade, existem alguns que demandem um atendimento específico.
por causa da sua vulnerabilidade. A questão das crianças é uma dessas. Crianças em situação de rua são especialmente vulneráveis. Pessoas com deficiência em situação de rua também são especialmente vulneráveis. Idosos em situação de rua, da mesma forma, são especialmente vulneráveis. Pessoas trans em situação de rua também. São as que mais sofrem violação dentro desse grupo. Então, é possível também trabalhar dessa forma, priorizando, não que não se deva dar atenção a todos, mas, eventualmente, dando uma atenção especial a certos grupos que sofrem mais violações. Encontrando respostas para diferentes, embora todos estejam em situação de rua, mas as circunstâncias são distintas entre essa população. Olhando, digamos assim, essa é uma colocação que me ocorreu aqui nessa sua fala, olhando especificamente para determinados grupos, poderia-se, inclusive, encontrar respostas com a sociedade para que todos os grupos desta população pudessem, de algum modo, ser atendidos. As crianças de um jeito e as suas famílias de um jeito, os idosos de outro, os mais acometidos por alguma doença um pouco mais grave de outro jeito, enfim, né? Penso que caberia ou se deveria ter algumas respostas objetivas para isso, né? O que a senhora pensa? Exatamente, assim, essa especial vulnerabilidade, né, dentro de um grupo que é heterogêneo, ela demanda uma atuação específica, e a gente vê que demanda uma atuação específica e urgente hoje em dia. Até me lembrei de um caso, uma vez quando eu já morei em Campo Novo do Parecis, outra vez, depois fui embora e agora retornei, mas da primeira vez eu voltando de Cuiabá, tinha um senhor no ônibus na minha frente, que era pessoa em situação de rua, eu ouvi ele contando. Ele ia vir para cá e era idosinho, estava super machucado, assim, super magro, muito idoso. E ele estava vindo para cá, para Campo Novo do Parecis, para trabalhar. Então, assim, veja, um idoso naquela condição, e às vezes as pessoas dizem, mas se oferecer emprego não querem. Isso é uma grande mentira. Isso é um grande mito que se diz. Eles querem sim. A grande maioria das pessoas que está hoje em situação de rua, inclusive trabalha. Trabalha fazendo diárias, trabalha como catador de materiais recicláveis. O grupo dos catadores é a grande maioria hoje, mas a maioria das pessoas sim trabalha. Mas não é porque elas trabalham que elas conseguem, infelizmente, ter acesso à renda suficiente para conseguir sair da situação de rua. Muitas vezes trabalham, conseguem comprar ali as suas coisinhas para necessidades básicas, seus itens pessoais básicos, mas não conseguem ter uma renda suficiente para moradia. E é por isso que eu insisto nessa parte das políticas de moradia que devem ser expandidas pelo governo. A gente tem que ter moradias populares muito mais baratas e além de abrigos para situações de urgência. A gente precisa de uma política habitacional muito mais efetiva. Há um outro senso comum, as pessoas geralmente falam, que já foi feito experiências para determinada pessoa deixar a rua, mas ele sempre volta, ele gosta da rua, ele quer ficar na rua. Isso é um mito, não? Nossa, isso é muito triste, assim, quando a gente ouve uma coisa assim, porque se as pessoas soubessem o quanto que a vida na rua é sofrida, jamais falariam isso. Ninguém gosta da rua, ninguém quer estar na rua. Inclusive, a gente tem também um outro programa que a gente desenvolveu dentro desse grupo de atuação estratégica, foi a Ronda de Direitos Humanos, em que a gente sai à noite, especificamente em Cuiabá, em pontos que se localizam essas pessoas para ouvir e constatar reclamações em relação à violência que elas sofrem. E não se pode imaginar tudo que essas pessoas passam. Muita violência, inclusive muitas vezes a violência não advém das pessoas, mas sim também do poder público. Xingamentos, retirada de locais, expulsão de locais, e tudo isso é proibido.
Não se pode pegar a pessoa e arrancar de algum lugar e colocar em outro. Tirar o mínimo de liberdade que ela tem ainda ali de locomoção, de achar um cantinho para conseguir ficar, né? Então, inclusive, a gente ouve, assim, coisas muito tristes. Então, é impossível que alguém goste de ficar na rua. É impossível. E aí, nesse sentido mesmo, dá para referir a questão do padre Júlio Lancelotti, que distribuía ali alimentação, faz esse trabalho há muitos anos, e ele sofreu tantas ameaças e tantas violações dos direitos dele, de ameaças de morte e coisas horríveis, por ajudar, que o caso acabou indo para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, para buscar uma proteção a ele. Neste caso, de querer mudar a população do lugar que está, da sua liberdade, vejo que eles também têm uma prática de migrar de um lugar para outro, né? Isso tem relação com essa violência que ele participa, por disputa de espaços entre os próprios moradores, né? Como a senhora pode definir melhor isso, por favor? Sim, a rua é um espaço de muitas violações, então existe essa migração de um local para o outro em relação a eles, e isso está realmente baseado em diversas causas. Muitas vezes entre eles acontece ali sim confusão, porque não é fácil viver ali, então como a pessoa já está naquela situação de extrema vulnerabilidade e invisibilidade, com fome, com frio, sem nada, acontecem, claro, situações entre eles, assim como acontece, né, na vida de todos nós, mas grande parte disso é por expulsões mesmo dos locais, emprego de técnicas de arquitetura hostil, que inclusive esse emprego dessas técnicas de arquitetura hostil, hoje em dia existe uma lei que proíbe, que é a lei chamada Padre Júlio Lancelotti. Então, não pode haver o emprego desse tipo de arquitetura. E se faz isso muito que é para preservar determinados lugares, porque o poder público quer que fique limpinho. Não quer que ninguém vá ali. Então, se colocam coisas pontiagudas, cercas, mas isso hoje é totalmente proibido por lei, porque viola ainda mais o direito das pessoas que já tanto sofrem e que já são tão violadas. Tá certo, doutora. Eu gostaria de continuar essa conversa por mais tempo, mas nós estamos já com o nosso tempo esgotado. Eu queria profundamente agradecer sua presença, sua participação, e ao mesmo tempo também parabenizá-la por seu envolvimento nesse projeto, que ele é fundamental para essa população. E gostaria de ouvir algumas considerações que a senhora tenha para a gente encerrar essa nossa participação aqui hoje. Senhor e também todos os ouvintes, convido que a gente possa olhar para essa questão com um olhar afetuoso, até porque é uma situação muito complexa, isso é um problema que é do poder público, mas também é da sociedade em geral. E a Defensoria tem essa missão constitucional de fazer prevalecer os direitos humanos. Então, que convido, se alguém souber de algum caso, pode acionar a Defensoria Pública. Também existem outros instrumentos aí que podem ser acionados nos casos, mas muito obrigada, então. Nós é que agradecemos a sua participação. Muito obrigado e então, até uma próxima.